Fala, estudantes, tudo bem com vocês? Essa semana a gente está aqui com um assunto novo, muito atual, que acabou de surgir esse assunto no meio econômico, dos investimentos e política como um todo. E a gente vai trazer ele aqui para vocês de forma resumida e vai mostrar por que é importante a gente saber disso no momento. E a pergunta que a gente pretende responder aqui até o final desse vídeo é: por que a taxa de câmbio continua se desvalorizando mesmo com um cenário externo mais favorável? E para isso, ao longo desse vídeo, a gente vai pontuar algumas coisas. Recapitular os principais acontecimentos que afetaram a taxa de câmbio desde 2002 até agora. Vamos discutir também sobre qual é o cenário atual brasileiro e também quais são as perspectivas para 2021. E também vamos falar alguns fatores internos aqui do Brasil que estão fazendo com que aconteça essa alta da taxa de câmbio. Então bora lá para começar o vídeo mesmo. O diretor, puxa a vinheta. Antes de mais nada, como sempre, a gente quer pedir para vocês darem aquela força, se inscreve aqui no nosso canal, confere o perfil nosso do Instagram, lá tem todo dia bastante post, a gente conversa sempre com vocês, tira todas as dúvidas de vocês, deixa o like aqui no vídeo e compartilha a nossa página com todos os amigos de vocês que já investem ou que talvez possam começar a investir, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos começar. Na segunda-feira, dia 8 de março, a taxa de câmbio entre real e dólar, ela estava em 5,77, o que é um dos níveis mais altos de toda a história. E essa alta taxa, ela vai além da questão do coronavírus. Ela engloba também algumas incertezas em relação à melhora da atividade econômica, aos riscos fiscais e às turbulências em relação à política, como a interferência que acabou acontecendo na Petrobras por parte do presidente e também agora a elegibilidade do ex-presidente Lula para 2022. Tudo isso junto acaba afetando a taxa de câmbio e fazendo a moeda, o real, se desvalorizar frente ao mercado internacional. E para entender um pouquinho melhor o cenário brasileiro, a gente vai recapitular através desse gráfico aqui que eu vou botar na tela para vocês, como que vem acontecendo a alta e a baixa do real ao longo dos últimos anos. Desde o plano real, que foi o plano de estabilização da inflação lá dos anos 90, o primeiro salto que a gente teve da moeda, da taxa de câmbio, foi em 2002, com a possível vitória das eleições do candidato Lula. Após as eleições e um compromisso de estabilidade e crescimento, a taxa de câmbio e o mercado como um todo se acalmaram. O segundo momento de impacto que a gente teve na taxa de câmbio foi o boom das commodities. Nesse período aconteceu um grande aumento dos preços das matérias-primas, como petróleo, carvão, metais e alimentos, o que favoreceu as exportações brasileiras, já que o Brasil é um país com um enorme número de commodities. E isso fez com que o país registrasse uma balança comercial favorável naquele período. Com a entrada massiva de dólares na economia, no mercado, houve uma estabilização na taxa de câmbio entre 2003 e 2014, que ficou por volta dos R$ 2,19. Apesar da crise de 2009, a taxa de câmbio não se alterou muito, e o terceiro grande movimento que permanece até hoje aconteceu em 2014 após a reeleição da ex-presidente Dilma. E então, com a piora da atividade econômica e o início da Operação Lava Jato, o cenário de negócios piorou e houve uma fuga de capital do país, o que fez com que a taxa de câmbio chegasse próximo aos R$ 4,00 antes do impeachment da ex-presidente Dilma. E após uma valorização cambial no governo do Michel Temer, a disputa presidencial de 2018 trouxe uma pequena alta, que vem se mantendo desde o início do governo do Jair Bolsonaro. Mais recentemente agora, com a pandemia do coronavírus, a taxa de câmbio deu um novo salto devido à saída dos investidores aqui do país buscando investimentos com menores riscos. Com a melhora da economia no fim de 2020, principalmente a chinesa, a gente vem vendo um aumento no preço das commodities, o que é algo bastante favorável para o cenário econômico brasileiro. E da mesma forma, os grandes pacotes de estímulos econômicos vindos dos Estados Unidos têm inundado o mundo com dólares. E essa grande oferta de dólar faz com que o preço dele se desvalorize. Então é aquela questão da oferta e da procura. Então, levando em consideração todos esses fatores que eu citei, a tendência seria a taxa de câmbio cair. Mas o que a gente vê é exatamente o contrário. A gente vê uma relação de taxa de câmbio real-dólar cada vez mais depreciada. Tá, então vamos entender por que mesmo com um cenário externo mais favorável, por que essa taxa de câmbio continua se desvalorizando. E os fatores internos aqui do país vão explicar bastante pra gente essa forte depreciação da moeda nos últimos meses. Primeiro, o risco fiscal. A trajetória crescente da dívida pública, somada aos gastos para combater a pandemia, aumentaram muito as incertezas frente ao Brasil para saber se ele consegue sim cumprir os compromissos deles de longo prazo. E a piora do cenário fiscal aqui no Brasil
gera um desincentivo à entrada de capital vindo do exterior. Segundo, o atraso na aprovação de reformas estruturais e privatizações. A agenda dessas reformas e privatizações ela está bem abaixo do que se esperava no início do atual governo, que de lá para cá aprovou somente a reforma da Previdência e a autonomia do Banco Central. Terceiro, as turbulências políticas. Primeiramente, nesse tópico a gente teve a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. Mais recentemente também a gente teve agora a anulação da sentença do ex-presidente Lula, o que tornou possível a reeleição dele em 2022. E esses ruídos políticos eles têm um efeito direto na impressão dos investidores frente ao futuro econômico de um país. E essas incertezas então fazem com que haja uma saída, uma fuga de capital aqui do Brasil e por consequência uma alta do custo do dólar. E o nosso quarto ponto é o diferencial de juros aqui do Brasil frente a países estrangeiros. Imagina que tu é um investidor e tu tá num momento de dúvida, que tu vai decidir se tu investe em um título brasileiro ou um título americano. Nos Estados Unidos esse título ele tá pagando 5% ao ano, enquanto no Brasil o título tá pagando 10% ao ano. De forma simplificada para vocês, valeria a pena tu pegar dinheiro emprestado lá dos Estados Unidos com 5% de juros ao ano e investir aqui no Brasil sobre uma taxa de 10% ao ano. Essa operação que eu acabei de citar para vocês, ela se chama Carry Trade. Só que esse cenário que eu falei para vocês é um cenário positivo, né? Porque ia trazer bastante gente para cá, os investidores iam entrar e ia ter dinheiro entrando no país. Só que não é o que a gente tá vendo aqui no Brasil hoje em dia. Muito pelo contrário, a taxa de juros está muito baixa, então as pessoas não têm interesse em colocar o dinheiro aqui no Brasil, o que faz com que o dinheiro vá para outros países e o real fique cada vez mais desvalorizado frente ao dólar. E para finalizar, então, o que a gente pode esperar nesse cenário para o Brasil em 2021? Os analistas de mercado eles preveem uma queda na taxa de câmbio lá pelo final do ano, mas comentam que o cenário ainda é bastante nebuloso. Eles comentam que a melhora do cenário pandêmico no país, a retomada das atividades e as aprovações das reformas estruturais tendem a ajudar a uma queda dessa taxa de câmbio, porque isso faz com que ajude a controlar a dívida pública e crie uma expectativa melhor para o Brasil na visão dos investidores. Outro fator que é importante para a gente acreditar numa diminuição da taxa de câmbio é o aumento do preço das commodities. Como o Brasil é um país extremamente dependente da exportação desses bens, a evolução do preço deles é essencial para a entrada de um fluxo de dólares na economia, e isso levaria uma apreciação na taxa de câmbio. Por outro lado, a retomada da forte polarização aqui no país, somado a um quadro político bastante instável, pode andar contra essa melhora da taxa econômica, influenciando negativamente o ambiente de negócios aqui no Brasil. E essas incertezas, somadas a uma piora do cenário econômico, levariam ao aumento da taxa de câmbio. Então, depois de citar todos esses pontos, a gente não tem como afirmar o que vai acontecer com a taxa de câmbio nos próximos meses ou nos próximos anos. Mas a gente trouxe para vocês aqui um quadro geral do que está acontecendo com ela e também mostramos para vocês quais são os fatores que influenciam de maneira mais significativa no aumento ou na queda dela. Além disso, a gente também mostrou para vocês por que é importante, né, que a gente tenha uma diminuição da taxa de câmbio e um aumento da taxa de juros aqui no país, para trazer mais investidores para o país, para fazer a economia crescer e fazer toda essa roda girar de maneira mais eficiente. Vai dizer que tu não tinha saudades quando $1 equivalia a R$2. E eu sei que naquela época a gente reclamava disso, né? Achava caro R$2, $1, mas comparado hoje em dia isso seria um sonho pra gente, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi um vídeo um pouco mais curto, mas foi para abordar um tema bastante atual e que é importante vocês estarem por dentro do que está acontecendo no nosso país e quais são as perspectivas futuras. Se vocês ficaram com alguma dúvida, bota aqui nos comentários ou manda no direct do Insta pra gente, que vai ser um prazer responder vocês. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos de vocês, curtir o vídeo, seguir a gente no Insta. A gente tá postando uns vídeos lá no TikTok também, então deem uma olhada e sigam a gente também, que estão ficando bem engraçados e também com conteúdo mais dinâmico. Então é isso, até semana que vem, soquinho porque nós é parça.